Bom dia, minha querida família da fé. Que a paz de Deus alcance agora a sua vida, a sua casa e o seu coração. Talvez você tenha acordado hoje com um peso no peito, com pensamentos que não te deixam em paz, ou até com aquela sensação difícil de explicar, como se existissem forças tentando te derrubar, tentando te desanimar, tentando fazer você acreditar que está sozinho nessa batalha. Talvez você esteja enfrentando injustiças, pessoas que falaram mal de você, situações que parecem fora do seu controle, ou até momentos em que você se perguntou: Senhor, será que o Senhor está vendo tudo isso? Mas eu quero te dizer algo muito importante logo no início deste dia. Deus vê. Deus conhece cada lágrima, cada luta silenciosa e cada injustiça que você já enfrentou. E é exatamente por isso que hoje nós vamos nos apoiar em uma palavra poderosa da Bíblia, o Salmo 72. Um salmo que revela que Deus é um rei justo, um Deus que não ignora o sofrimento dos seus filhos, um Deus que levanta quem foi oprimido e que quebra o poder daqueles que agem com maldade. Hoje nós vamos orar juntos pedindo que a justiça de Deus se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que parece estar fora do lugar. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa oração tocar o seu coração, já deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal A Chave da Eternidade e escreva aqui nos comentários uma declaração de fé dizendo: Deus é a minha justiça. Porque quando declaramos nossa fé, nós abrimos espaço para que Deus comece a agir de maneira poderosa em nossa história. E agora, acalme o seu coração por alguns instantes. Respire profundamente, porque essa oração pode ser exatamente a palavra que Deus preparou para transformar este dia na sua vida. Existe algo muito poderoso revelado no Salmo 72 que muitas pessoas ainda não perceberam. Esse salmo mostra que quando Deus decide governar uma situação, tudo aquilo que parecia injusto começa a ser colocado no lugar certo. A Bíblia declara que o Senhor julga com justiça e defende aqueles que estão sendo oprimidos. Isso significa que nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Nenhuma dor passou despercebida diante de Deus. Talvez existam pessoas que tentaram te prejudicar, que falaram contra você, que torceram pelo seu fracasso ou até tentaram impedir o seu crescimento. Mas o Salmo 72 nos lembra que Deus levanta um governo de justiça sobre a vida daqueles que confiam nele. Ele vê o coração aflito, ele ouve o clamor silencioso e ele intervém no momento certo. Quando Deus começa a agir, o cenário muda, a injustiça perde força e aquilo que parecia impossível começa a se transformar. Por isso, neste momento, abra o seu coração diante do Senhor e permita que essa palavra entre profundamente na sua vida, porque o Deus que governa os céus e a terra também governa a sua história. A palavra também revela algo muito importante neste salmo. Deus não apenas observa os oprimidos, ele se levanta para defendê-los. O texto declara que o Senhor salva os necessitados, socorre os aflitos e quebra o poder do opressor. Isso significa que existe uma justiça que não depende de tribunais humanos, não depende da opinião das pessoas e não depende das circunstâncias que estão ao seu redor. Existe uma justiça que vem do alto, uma justiça que nasce no coração de Deus e se manifesta no tempo perfeito. Talvez hoje você esteja passando por um momento em que sente que ninguém te defende, que ninguém entende sua luta ou que ninguém percebe o que você tem enfrentado. Mas Deus percebe. Deus vê aquilo que está escondido dos olhos humanos. E quando Ele decide agir, nenhuma força contrária consegue impedir o que Ele preparou para você. É por isso que esta oração de hoje é tão importante, porque ela nos lembra que a última palavra não pertence ao problema, não pertence ao inimigo e não pertence à injustiça. A última palavra sempre pertence a Deus. Por isso agora, eu quero te convidar a entrar comigo em um momento de oração profunda. Feche os seus olhos por alguns segundos, acalme o seu coração e entregue nas mãos de Deus tudo aquilo que tem pesado na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste novo dia, reconhecendo que Tu és o Rei justo que governa sobre todas as coisas. Assim como está escrito no Salmo 72,
Nós pedimos que a tua justiça se manifeste sobre a nossa vida. Pai, o Senhor conhece cada batalha que estamos enfrentando. O Senhor sabe das injustiças que já sofremos. O Senhor conhece as palavras que foram ditas contra nós e as situações que tentaram nos derrubar. Mas hoje nós declaramos que confiamos na tua justiça e no teu poder. Senhor, levanta-te em favor dos teus filhos, quebra toda a opressão, desfaz todo o plano de maldade e traz paz ao coração de cada pessoa que está participando desta oração. Que a tua presença alcance agora cada lar, cada família e cada coração que precisa do teu cuidado. E enquanto continuamos nessa oração, eu quero te lembrar de algo muito importante. Quando Deus começa a agir na vida de alguém, coisas que pareciam impossíveis começam a se alinhar de maneira surpreendente. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Caminhos que pareciam bloqueados começam a se liberar. E até situações que pareciam perdidas podem ser restauradas. O Salmo 72 também fala de paz, prosperidade e bênçãos que se espalham sobre o povo quando Deus governa. Isso significa que quando a presença de Deus ocupa o centro da nossa vida, o caos perde espaço e a ordem divina começa a se manifestar. Por isso, declare no seu coração neste momento: Senhor, governa a minha vida, governa a minha casa, governa os meus caminhos. Porque quando Deus governa, a paz começa a florescer, a esperança volta a nascer e a vida ganha um novo significado. E se você acredita que Deus pode agir na sua história, escreva agora nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé que fortalece o coração e lembra que mesmo em meio às lutas, Deus continua trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Agora eu quero que você permaneça comigo por mais alguns instantes nesta oração, porque muitas vezes é exatamente no momento em que decidimos parar, respirar e buscar a presença de Deus que algo começa a mudar dentro de nós. O Salmo 72 nos mostra que quando o Senhor estabelece a sua justiça, até aquilo que parecia impossível começa a se transformar. Talvez você tenha começado este dia carregando preocupações, pensando em problemas que parecem grandes demais, ou até sentindo que algumas batalhas estão além das suas forças. Mas a palavra de Deus nos lembra que existe um rei acima de todos os reis, um Deus que governa com justiça perfeita e que não abandona aqueles que confiam nele. E é por isso que eu quero te fazer um convite muito especial agora. Se esta oração está falando com o seu coração, aproveite este momento e se inscreva no canal A Chave da Eternidade, porque todos os dias nós estamos aqui buscando a presença de Deus, trazendo palavras que fortalecem a fé e orações que podem transformar o seu dia. E também deixe o seu like neste vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube começa a mostrar esta oração para outras pessoas que também estão precisando de esperança, de paz e de uma palavra de Deus. Dessa forma, você também se torna um instrumento para que mais vidas sejam alcançadas por esta mensagem. E se você puder, escreva agora nos comentários uma declaração simples, mas muito poderosa. Deus fará justiça na minha vida. Muitas pessoas que passam por aqui leem os comentários e encontram força ao perceber que não estão sozinhas. Enquanto você escreve essa frase de fé, continue abrindo o seu coração diante de Deus, porque ainda vamos continuar essa oração. E eu acredito que algo muito especial pode acontecer quando buscamos ao Senhor com sinceridade e confiança. Agora continue comigo em espírito de oração, porque este momento não é apenas mais algumas palavras sendo ditas, mas sim um encontro entre a sua fé e o poder de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o Rei justo que governa sobre todas as coisas. Assim como está escrito no Salmo 72, nós pedimos que a Tua justiça se manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre tudo aquilo que parece estar fora do lugar. Pai, o Senhor conhece as lutas que cada pessoa que está ouvindo esta oração tem enfrentado. O Senhor conhece as noites em que o coração ficou inquieto, os dias em que o desânimo tentou tomar conta e as situações em que a injustiça pareceu falar mais alto. Mas hoje nós declaramos que confiamos em Ti.
Nós cremos que o Senhor vê aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, que o Senhor conhece cada detalhe da nossa história e que no tempo certo o Senhor se levanta para agir em favor dos teus filhos. Que toda opressão seja quebrada agora, que toda palavra negativa lançada contra esta vida perca a sua força e que a tua paz comece a envolver cada coração neste momento. Pai amado, também colocamos diante de ti as preocupações que muitos carregam dentro do coração. Existem pessoas aqui que estão lutando por suas famílias, preocupadas com seus filhos, com o lar, com as responsabilidades do dia a dia. Existem pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, portas que parecem fechadas, caminhos que parecem incertos. Mas a tua palavra nos ensina que quando o Senhor governa, até os desertos podem florescer. Por isso nós pedimos que o Senhor visite cada lar representado nesta oração. Que a tua presença entre dentro de cada casa, trazendo paz, trazendo proteção e trazendo direção. Que toda confusão seja substituída por harmonia, que todo medo seja substituído por confiança e que cada família possa experimentar a segurança que só o Senhor pode oferecer. Que as tuas mãos poderosas estejam guardando cada pessoa contra todo o mal, contra toda inveja, contra toda maldade e contra toda intenção que não vem de ti. E neste momento, Senhor, nós também pedimos algo muito especial. Governa o nosso coração. Muitas vezes, a maior batalha que enfrentamos não está ao nosso redor, mas dentro de nós mesmos. Pensamentos de preocupação, sentimentos de tristeza, lembranças que ainda machucam e dúvidas que tentam enfraquecer a fé. Mas hoje nós entregamos tudo isso nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo renove a nossa mente, fortaleça o nosso coração e nos lembre que não estamos caminhando sozinhos. Assim como o Salmo 72 fala de um reino de paz, justiça e esperança, nós pedimos que esse reino comece dentro de nós, trazendo equilíbrio, serenidade e confiança no futuro. Que possamos caminhar neste dia com a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo, em cada decisão e em cada situação que encontrarmos pelo caminho. E se neste momento você sente que essa oração está tocando o seu coração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de significado. Escreva agora nos comentários: eu confio na justiça de Deus. Essa pequena declaração é uma forma de fortalecer a sua fé e também de encorajar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Muitas vezes, alguém lê um comentário de fé e encontra a coragem que precisava para continuar acreditando. E se você ainda não compartilhou este vídeo, envie agora para alguém da sua família ou para um amigo que esteja precisando de uma palavra de esperança hoje. Às vezes, uma oração compartilhada pode alcançar exatamente a pessoa que estava esperando por um sinal de Deus. E agora, enquanto continuamos nesta oração, permita que o seu coração descanse na presença do Senhor. Respire profundamente, entregue nas mãos de Deus tudo aquilo que tem pesado dentro de você. E lembre-se de algo muito importante. Quando Deus decide agir, nenhuma força pode impedir aquilo que Ele preparou. O Deus que estabeleceu a justiça no Salmo 72 é o mesmo Deus que continua governando hoje. Ele continua ouvindo orações, continua levantando os que caíram e continua trazendo luz para aqueles que caminham em meio à escuridão. Por isso, confie, permaneça firme e continue caminhando com fé, porque o Senhor ainda está escrevendo capítulos de vitória na sua história. E agora, chegando ao final deste momento de oração, eu quero que você guarde uma verdade muito importante dentro do seu coração. O Deus que ouvimos falar no Salmo 72 não é um Deus distante, indiferente ou silencioso diante das nossas lutas. Ele é o Rei justo que governa com sabedoria, que vê aquilo que ninguém vê e que se levanta no tempo certo para defender aqueles que confiam nele. Talvez você tenha começado este vídeo carregando preocupações, medos ou até lembranças de injustiças que ainda machucam o seu coração. Mas eu acredito que, ao longo desta oração, Deus falou com você de alguma maneira. Talvez através de uma palavra, talvez através de uma sensação de paz que começou a entrar no seu coração, ou até através de uma esperança nova que nasceu dentro de você. E se isso aconteceu, saiba que não foi por acaso.
Deus conhece o caminho de cada um de nós, e Ele sabe exatamente quando precisamos ouvir uma palavra que fortaleça a nossa fé e renove as nossas forças para continuar caminhando. Por isso, antes de encerrarmos, eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida. Que o Senhor, o Deus de justiça e misericórdia, esteja guardando cada passo que você dará neste dia. Que Ele proteja a sua casa, abençoe a sua família e fortaleça o seu coração em todos os momentos. Que toda injustiça que tentou te derrubar perca a força e que a paz de Deus comece a governar o seu interior. Que o Senhor abra caminhos onde antes parecia não existir saída, que Ele traga direção para as decisões que você precisa tomar e que a presença dEle esteja acompanhando você em cada situação que surgir ao longo deste dia. E que assim como o Salmo 72 nos lembra que Deus levanta os necessitados e quebra o poder do opressor, você também possa experimentar o cuidado e a fidelidade de Deus de maneira real e profunda na sua vida. Se esta oração falou com o seu coração, não saia daqui sem fazer algo muito importante. Se inscreva no canal A Chave da Eternidade, porque todos os dias nós estamos aqui buscando a presença de Deus e trazendo orações que fortalecem a fé e renovam o espírito. Deixe também o seu like neste vídeo, para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que estão precisando de esperança e de uma palavra de Deus neste momento. E eu quero te convidar a escrever nos comentários uma última declaração de fé dizendo: Deus é o Rei da minha vida. Cada comentário se torna uma pequena chama de fé que ajuda a iluminar o caminho de outras pessoas que passam por aqui procurando conforto e direção. Muito obrigado por ter orado comigo até aqui. Que a paz de Deus permaneça no seu coração, que a presença do Senhor esteja sobre a sua casa e que este dia seja marcado pela proteção, pela direção e pela justiça do nosso Deus. E se Deus permitir, eu espero encontrar você novamente aqui no canal A Chave da Eternidade amanhã, para mais um momento de oração e fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Amém.